Embarque nesta épica viagem de reflexão e redenção. Descubra os mistérios das trombetas divinas e envolva-se na transformação espiritual. O Apocalipse é mais do que uma profecia, é um convite à renovação e ao encontro com o Eterno. Abrace a jornada, explore os simbolismos e deixe a revelação divina transformar sua vida. Num cenário transcendental, as páginas da escatologia bíblica se desdobram como um tapete cósmico que revela o grandioso desfecho da história humana. A palavra Apocalipse, muitas vezes associada a imagens apocalípticas e visões cataclísmicas, remete, na verdade, à revelação ou manifestação divina. Essa narrativa escatológica, centrada principalmente no livro bíblico de Apocalipse, descreve eventos futuros de proporções cósmicas, delineando o destino final da humanidade e o cumprimento do plano divino. Ao adentrar os meandros dessa rica tradição teológica, somos imersos em um universo simbólico onde trombetas ressoam e selos são abertos, desencadeando uma sequência de acontecimentos que transcende os limites da compreensão humana. É uma narrativa impregnada de simbolismos, metáforas e visões místicas, destinada a provocar reflexões profundas sobre a natureza da existência, a escolha humana e a soberania divina. As 7 trombetas, que soam como anúncios divinos, carregam consigo um significado multifacetado, desde juízo sobre a terra até a manifestação do Filho do Homem. Elas não representam meramente eventos isolados, mas marcam estágios cruciais na revelação do propósito eterno de Deus. A primeira trombeta traz consigo uma chuva de fogo e granizo, evocando o juízo divino. A segunda trombeta, ao impactar os oceanos, revela a influência celestial sobre as forças naturais. A terceira trombeta, com a estrela absinto, simboliza uma ameaça espiritual que envenena as águas, ecoando a dualidade entre a água da vida e as águas amargas da corrupção. A quarta trombeta, que obscurece o Sol e a Lua, aponta para um desequilíbrio cósmico que afeta o próprio tecido do tempo e espaço. E assim, a sequência prossegue, cada trombeta desvendando um aspecto do plano divino, desafiando a humanidade a refletir sobre sua relação com o Criador. A sétima trombeta, o clímax dessa sinfonia celestial, revela o retorno triunfal do Filho do Homem. Sua vinda não é apenas um ato de juízo, mas também um convite à redenção, marcando o início de uma nova era. Os justos são acolhidos na presença divina, enquanto os ímpios enfrentam o julgamento. Esta dualidade fundamental, entre a luz da redenção e a escuridão do afastamento divino, permeia todo o Apocalipse, elevando-o além de uma narrativa apocalíptica comum para uma obra teológica profunda. Ao explorar as visões apocalípticas e as trombetas do juízo, mergulhamos em uma compreensão mais ampla da escatologia bíblica. Este não é apenas um relato sobre o fim dos tempos, mas uma jornada espiritual que convoca os leitores a examinarem suas próprias vidas à luz da revelação divina. O Apocalipse, assim, se revela não apenas como uma previsão de eventos futuros, mas como um espelho que reflete a condição humana, convidando à reflexão, arrependimento e aceitação da graça redentora que transcende os limites do tempo e espaço. No início do Apocalipse, o céu se abriu e revelou um esplendor celestial. 7 trombetas ressoaram, ecoando através dos céus e da terra, anunciando o início dos eventos apocalípticos. A primeira trombeta soou, e uma chuva de fogo e granizo caiu sobre a terra. Montanhas foram despedaçadas, oceanos rugiram em fúria, e muitas cidades foram consumidas pelas chamas. Os filhos da terra olhavam para o céu com temor, pois sabiam que aquilo era o prenúncio do juízo divino. A segunda trombeta soou, e um grande meteoro, ardendo como uma tocha, caiu nos oceanos. As águas tornaram-se amargas, e muitas criaturas marinhas pereceram. A humanidade clamava por misericórdia, mas o curso dos eventos já estava traçado. A terceira trombeta soou, e uma estrela chamada Absinto caiu dos céus, envenenando as fontes de água. Muitos adoeceram e gemeram em agonia. Era uma prova da ira divina contra a corrupção e impiedade que assolava a terra. A quarta trombeta soou, e o sol, a lua e as estrelas foram atingidos por uma escuridão parcial. O dia ficou obscurecido, e a noite trouxe uma penumbra aterrorizante. Os homens, cegados pela escuridão, buscavam desesperadamente por luz, mas encontravam apenas sombras do juízo divino. A quinta trombeta soou, e do abismo surgiu uma nuvem de gafanhotos. Criaturas demoníacas, com faces humanas e corpos de cavalo, assolavam a terra, atormentando aqueles que não tinham o selo de Deus. O sofrimento era intenso, mas ainda havia tempo para o arrependimento.
A sexta trombeta soou, e 4 anjos foram soltos do rio Eufrates, preparando o caminho para uma grande batalha. Exércitos se reuniram para o conflito final, marcado pela intensidade e magnitude nunca antes vista. O palco estava preparado para o confronto entre as forças do bem e do mal. À medida que as trombetas ressoavam, a humanidade enfrentava as consequências de suas escolhas. No entanto, mesmo no caos do Apocalipse, havia espaço para a redenção. Aqueles que buscavam a luz divina encontravam esperança, pois no final, a última trombeta anunciaria o julgamento final e o estabelecimento do reino eterno de Deus. A sétima trombeta ressoou, marcando o momento culminante do Apocalipse. O céu se abriu novamente, revelando a descida triunfante do Filho do Homem. Ele vinha com poder e glória, cercado por anjos celestiais, prontos para executar o juízo final. Os corações dos justos regozijaram, pois sabiam que a vitória divina estava próxima. No entanto, os ímpios tremiam diante da majestade do Juiz Supremo. Um grande trono branco foi estabelecido, e os livros foram abertos, registrando as ações de cada ser humano. Aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida foram acolhidos na presença divina, enquanto os que se desviaram do caminho foram lançados no lago de fogo. Choros e lamentos ecoaram, mas a justiça prevaleceu. A terra transformou-se, e um novo céu e uma nova terra foram revelados. Não havia mais dor, nem morte, nem choro. O próprio Deus habitava com a humanidade, restaurando a comunhão perdida desde o Éden. Os remidos, agora vestidos de roupas brancas, participavam das bodas do Cordeiro. Uma festa celestial que celebrava a reconciliação entre Deus e seu povo. O som de harpas e cânticos enchia os ares, anunciando a vitória eterna do reino de Deus. O mal foi derrotado, a morte foi vencida. O amor divino brilhava como o sol em seu esplendor. As lágrimas foram enxugadas dos olhos de todos, e a paz reinou eternamente. Assim, o Apocalipse chegou ao seu fim, não como um cataclismo destrutivo, mas como o renascimento de uma criação restaurada. O plano redentor de Deus se cumpriu, e a promessa da vida eterna se tornou uma realidade para aqueles que escolheram seguir o caminho, a verdade e a vida. No desfecho épico do Apocalipse, testemunhamos a narrativa escatológica desdobrar-se como uma revelação divina. As 7 trombetas, tocadas com uma harmonia sobrenatural, desencadearam eventos apocalípticos que desafiaram a compreensão humana. Fogo, granizo, estrelas caídas e gafanhotos demoníacos marcaram os estágios iniciais do juízo divino sobre a terra. Entretanto, sob a aparente desolação, uma mensagem de redenção e arrependimento persistiu. A humanidade estava diante de uma escolha crucial, um convite à transformação espiritual. À medida que as trombetas ecoavam, elas serviam como uma chamada à reflexão, incitando os corações a buscarem a luz divina em meio às trevas. A revelação da 7ª trombeta trouxe consigo a sublime apoteose do Filho do Homem. Seu advento representou não apenas a justiça divina, mas também a misericórdia manifestada na oferta da redenção. O juízo final, registrado nos livros celestiais, reconheceu os justos cujos nomes estavam inscritos no livro da vida. Para eles, as portas do novo céu e da nova terra se abriram, dando início a uma era de plenitude e comunhão restaurada com o Criador. A dualidade entre os remidos e os ímpios, evidenciada pelo contraste entre as vestes brancas dos justos e o lago de fogo para os desviados, sublinhou a natureza intrínseca do livre-arbítrio humano. Cada ser humano, por meio de suas escolhas, moldava seu destino eterno, selando seu próprio destino no grande livro da vida. O simbolismo das bodas do Cordeiro ressoou como a expressão máxima da reconciliação entre Deus e seu povo. A festa celestial, permeada pela harmonia celestial de harpas e cânticos, ecoava a promessa cumprida do reino de Deus. Aqui, a alegria transcendia os limites do entendimento humano, e a paz que excedia todo entendimento se estabeleceu. O novo céu e a nova terra surgiram como uma manifestação da infinita misericórdia divina, onde a dor, a morte e o choro eram meras lembranças de uma era passada. A beleza da criação, agora restaurada e aprimorada, refletia a glória daquele que fez todas as coisas novas. Assim, o Apocalipse não foi apenas uma narrativa de destruição, mas uma história de renascimento e restauração. Uma epopeia que culminou na vitória do amor divino sobre as forças do mal. O plano redentor de Deus, que começou antes da fundação do mundo, alcançou seu apogeu, proporcionando aos filhos da terra a oportunidade de participar da vida eterna, selada pelo sacrifício do Cordeiro.